Oi pessoal, estamos trazendo aqui o curso Como Fazer Projeto de Pesquisa, que também se poderia chamar Como Fazer Projeto de Tese, Como Fazer Projeto de Dissertação. Na verdade é um curso rápido, tem algumas simplificações que vão rolar aqui, tudo aqui dá para discutir muito mais do que o tempo desse vídeo, mas a função principal é tentar ajudar cada um dos meus orientandos, cada uma das pessoas que querem trabalhar projeto de pesquisa, a pensar um pouquinho como funciona isso, né? Tem uma parte um pouco teórica, depois tem uma parte bem prática, assim. Vamos tentar sair desse vídeo com a lógica de vou fazer o meu projeto, tá? Bom trabalho para todos nós. Então, para começo de conversa, eu vou ficar pequenininho e vou deixar a tela grande para a gente conversar melhor. Cliquei aqui. Pronto. Lá vamos nós. Então, como fazer um projeto de pesquisa científica? Vamos começar do começo. Vamos pensar um beabá. Eu não tenho a mínima ideia o que é isso. O que é essa tal de projeto? O que é essa tal de pesquisa? O que é esse tal de projeto? Afinal de contas, por que eu tenho que fazer isso? Isso tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Esse é o mundo da ciência. A primeira parte, então, teórica, apresentar para vocês algumas figuras que, de alguma forma, primeiro são recomendações para que vocês pesquisem por vocês mesmos, né? A primeira e principal figura é René Descartes, está aqui, ó, tudo citado, tudo tirei da Wikipédia, tá? O Descartes, eu diria que, apesar de fazer, meu Deus do céu, vai fazer quase 500 anos que ele escreveu o que escreveu, até hoje o método científico opera muito a partir do Descartes, muito, né? Karl Popper nos ajuda a entender um pouco disso e talvez consiga sair um pouco de algumas questões imbricadas nas concepções de Descartes que chegaram a ser criticadas por Hume. Aliás, muita gente criticou Descartes, mas eu já faço há algum tempo avaliação de trabalhos científicos para revistas, para eventos, e quando eu vejo as questões que me pautam a avaliação, aí avaliação de projetos para mestrado, para dissertação, para TCC, todos eles não saem lá do século XVI, né? Coisa maluca. 16 não, vamos lá, 17, vai. Mas tudo bem, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, já recomendo de cara, leiam, até para poder criticar se quiserem, um livrinho simples, pequeno, do Descartes chamado O Discurso do Método, no qual ele mesmo diz, olha, eu não quero ensinar ninguém a fazer, eu disse que essas coisas eu fiz e funcionaram para mim. Nesse sentido, você poderia também consultar Isaac Newton também, embora ele não tenha feito um livro sobre o método. Aliás, aqui é uma seleção bem aleatória, tem muito mais gente que nós poderíamos falar. Então, o Descartes como base para você ler no nascimento do que seria a ciência como a gente já conhece, né? Karl Popper, que já é um autor já do século XX e que é extremamente profundo e, enfim, vale a pena buscar as várias obras dele. E trago aqui um autor que não é exatamente um especialista só da metodologia, mas ele escreveu um livro fantástico chamado Como se faz uma tese. Aliás, é legal porque ele é o mesmo autor de romances importantes como O Nome da Rosa, que foi imortalizado naquele filme com Sean Connery, falecido agora no ano de 2020, né? E Umberto Eco, é legal aquele livro, até porque ele joga muito limpo, ele tem a inspiração de Umberto Eco aqui é inevitável, porque esse texto, porque ele diz coisas que eu não diria aqui. Por exemplo, você quer mesmo fazer uma tese? Olha, tem tais lugares que você pode comprar uma e você não fica perdendo tempo com esse livro. Não, eu não vou dizer isso para vocês, até porque eu estaria incitando ao crime. Mas é legal o bom humor com que ele procura tratar essa questão, típico dos grandes artistas, dos grandes escritores. Tá? Um outro trio aqui. Agora sim, aquilo foi a construção, aqui eu vou dizer que é um pouco a desconstrução. Na verdade, tem uma pessoa especial aqui, que foi minha primeira orientadora, a professora Olga, foi minha orientadora lá na UFSC. Ela tem livros sobre metodologia, aliás,
Tem vários amigos na UFSC com livros sobre metodologia, professor Horácio, professor Orides, né? Gente que trabalha o tema, investiga, enfim, e foi muito bom ter convivido com professores, foram meu mestrado e meu doutorado lá, e como amigos hoje, né? Então o professor Olga está aqui porque também faz parte das minhas referências e porque eu devo essa homenagem àquela que me acolheu lá no começo e foi minha primeira professora de metodologia também, né? E agora, no ponto de vista do universo teórico internacional, eu vou citar dois caras que eu gosto muito, que é o Ilya Prigogine, especialmente o texto dele chamado A Era da Incerteza. Ele era da química, é um cara da química, da ciência dura, que vai dizer, não, só um pouquinho, nada é tão certo como vocês imaginam, como Descartes imaginou, enfim, é um livro que ajuda a desconstruir. E Capra segue a mesma linha, né? Fritjof Capra, físico, né? E várias obras. Eu gosto muito de uma obra original dele chamada Ponto de Mutação. Depois ele tem a Teia da Vida, onde ele retoma alguns daqueles conceitos. Mas é uma boa. Depois que você lê o Descartes, é legal você ler alguém que faz um contraponto muito bom. Enfim, eu não vou ter a mínima capacidade de, nesses poucos minutos aqui, aprofundar o que cada um desses autores diz, mas fica aqui a referência para vocês buscarem socorro, um bom socorro. Não faltam autores brasileiros sobre metodologia, não faltam autores internacionais, enfim, mas eu coloquei esses 6 aqui porque tem muito a ver com a minha própria formação, com as minhas escolhas, enfim. E não quer dizer que eu concorde com tudo que todos eles dizem, ao contrário, eu acho que eu digo são referências para a formação. Mas enfim, quando quiserem não concordar comigo, alguma coisa, comecem a ler esses outros autores que vocês vão achar coisas, inclusive, para não concordar. E outras para concordar. Dito isso, vamos adiante então. Agora, um curso um pouquinho mais simplificado, certamente esses grandes autores nos dariam. Bom, voltando lá no Beabá, né? Então você já sabe, quiser aprofundar, você já tem algumas referências, que é um projeto de pesquisa científica. Beabá, bom. Do Beabá eu vou aquilo que Descartes ensinou lá no discurso do método. Se você não sabe uma coisa, reparta ela em pedacinhos. O problema é que a ciência repartiu tanta coisa em pedacinho e hoje talvez não consiga juntar tão bem os pedacinhos. Mas seja como for, vá repartindo para tentar entender o pedacinho e depois somar para tentar entender o todo. O Descartes até sinalizou que a gente devia somar depois, mas tudo bem. As ciências só repartiram e isso faz parte de um tema fantástico que também não cabe nesse espaço chamado Epistemologia da Ciência. E aí a lista de autores vai ser bem maior. Bom, o que é projeto de pesquisa? Vamos saber o que é projeto e o que é pesquisa. Projeto acho até que é mais fácil, né? Fui lá para Aurélio e pedi socorro. A ideia é que se forma de executar um plano, um intento. Então, o projeto pode ser um projeto de vida, pode ser um projeto de uma edificação e pode ser um projeto, né? É um empreendimento a ser realizado dentro de um esquema, né? Vem lá do latim projecto, o que eu lanço para frente. Então é o meu olhar prévio sobre alguma coisa que vai acontecer depois. Então, projeto, eu estou pensando em uma estrutura de algo que ainda não existe, mas estrutura essa que é indispensável. Imagina uma casa sem um projeto, bom, quando você vê, bom, não tinha aquela tomada que você achou necessária e quando vê não tinha a água na sua pia, porque faltou lembrar isso lá no projeto. Bom, e o que é pesquisa científica? Bom, de novo, método cartesiano básico, eu vou repartir pesquisa em duas coisas. De novo, pesquisa é genérico, né? Todo mundo pode saber, ato ou efeito de pesquisar, buscar, perquerir, investigar. Eu posso fazer uma pesquisa de opinião sobre quem vai votar em quem, eu posso pesquisar quantos segundos as formigas que passam pela minha janela demoram para passar pela janela, enfim. Tudo isso é pesquisa, né? Porque eu vou perquirir, vou investigar, né? Eu posso pensar em pesquisa, indagação ou busca minuciosa. Pesquisa tem um pouco a ver com isso, né? Não só com buscar minuciosamente uma realidade, seja as formigas, seja o padrão eleitoral, seja como fazer uma bomba de hidrogênio, né? Pesquisas. Nem todas as pesquisas são científicas, mas certamente a ciência
nasce, funciona a partir de pesquisa científica. Né? Não existe ciência, aliás, sem pesquisa. Aliás, isso é um ponto que nós não podemos perder de vista mesmo. Né? Não por acaso, felizmente a Constituição não por acaso colocou a nossa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, porque eu não posso pensar em ensino sem ser científico e eu não posso pensar essa ciência sem que tenha havido, sem que eu trabalhe a pesquisa que leva a ela. Não é? E a extensão é aquele retorno que a universidade tem que dar a partir dessa produção de conhecimento. Pesquisa é produção de conhecimento. Né? Como é que você fabrica um conhecimento? Pesquisando. Isso. Então tá. Como é que você fabrica tijolo? Pega argila, etc. Beleza, você tem um tijolo no final. Você quer um conhecimento científico? Você precisa de pesquisa científica. Tá? Então, pesquisa, investigação, minudeio, estudo sistemático a fim de descobrir os fatos ou os princípios relativos a qualquer campo do conhecimento. Isso aqui já tem a cara de pesquisa científica. Mas vamos guardar isso aqui, sistemático. A minha pesquisa tem que obedecer alguma coisa mais importante do que a minha vontade. Tá? E aí nós vamos pensar o que é ciência. O que é pesquisa, já sabemos, investigação. Projeto é um... Olha só, estou indo. Projeto é uma estrutura do que eu quero fazer no futuro. Então, o projeto é uma estrutura de uma pesquisa que eu ainda não comecei. Exatamente, não começa a pesquisa sem primeiro fazer teu projeto. Tá? Mas o que é uma pesquisa, um projeto de pesquisa científico? E aí, vamos lá para o Aurélio, o dicionáriozão, e vai dizer que é relativo à ciência, que tem o rigor do método científico. Olha aí, não basta eu pesquisar como eu acho que vai ser. Olha, eu quero saber se o brasileiro é a favor ou contra a cloroquina. Então eu vou lá usar um método que eu criei. Eu vou no boteco da esquina, porque eu acho que não há maior verdade que o boteco da esquina. Tem um amigo meu que diz que não, que se ele quer saber alguma coisa, ele entra no táxi e pergunta para os taxistas. E ali ele sabe a verdade sobre o mundo. Vejam, isso são métodos, mas não são científicos. São métodos pessoais que, sei lá, pode até que dê a mesma resposta. Quem disse que não? Quem disse que quem sabe os taxistas não detêm os saberes mais profundos da humanidade? Quem sabe o que há por detrás? Mas eu vou ficar, se eu fosse seguir Hume, diria que, bom, quem sabe, mas eu vou seguindo aqui o Descartes e vou dizer que não vai funcionar assim. Não é porque eu acho que uma coisa tem que ser, ou porque eu decidi que o meu método é esse, que eu vou conseguir comprovar alguma coisa. Isso tem muito a ver com o que a gente vai fazer no próprio trabalho acadêmico. Eu preciso de um método que responda o que eu quero investigar. Bom, ciência e método científico. Vamos lá, olha só, eu dele dividi as coisas. Ciência é conhecimento, conjunto organizado de conhecimentos relativo a um objeto. Mediante método próprio. De novo, ciência tem a ver com objeto, método e organização de conhecimento sobre isso. Então, o conceito de ciência, 3 elementos fundamentais: conhecimento organizado, objeto e método. Bom, isso vale para a ciência jurídica, para a ciência administrativa, para a ciência do direito, para a ciência médica, para todos. Há um conhecimento organizado. Como é que ele foi organizado? Porque eu tive um conjunto de métodos que essa ciência trabalha. E bem ou mal, se você ler de cabo a rabo o discurso do método, aliás, esse é o livro do Descartes, não por acaso, que traz as bases do método científico, tem uma coisa que ele não citou no livro dele. E eu vou ter que citar. Aliás, é preciso lembrar que o livro do Descartes ele é muito importante justo porque ele enfrenta um cenário, um universo de conhecimentos que não são produzidos dessa forma. Eu me refiro ao conhecimento teológico. Basta a fé para você acreditar. Então, se você tiver fé, você não precisa nem pensar. Você só tem que obedecer e está tudo bem. Isso é um mundo irracional, ou um mundo da fé, ou um mundo não racional. E o Descartes vai ser inclusive criticado justamente pelo universo religioso, porque ele diz que o homem pode conhecer. Ele diz um negócio muito legal: o homem pode conhecer tudo.
E isso é um horror, isso é uma heresia para a Inquisição, né? Por quê? Porque, como assim? Mas há coisas que são mistérios e mistérios pertencem a Deus e quem lê os mistérios de Deus são aqueles que Deus disse que podem, não, aqueles que dizem que Deus disse que eles podem. Isso. E, enfim, são os mistérios que não poderiam ser descobertos nunca. E o Descartes, não, tudo é possível, talvez a gente não tenha técnica para saber isso hoje, mas enfim. Então o contexto em que ele procura afirmar o pensamento científico é um contexto de oposição ao pensamento teológico, ao pensamento dogmático, ao pensamento em que uma verdade é verdade só porque é verdade, ou porque alguma fonte específica disse que é, né? E uma fonte metafísica, inclusive. Né? Enfim, eles não, o homem é capaz de conhecer o mundo e é capaz de descobrir coisas. Né? E isso é nesse sentido que esse livro é revolucionário. Você pode achar ele simples, você pode bater nele, todo mundo adora bater no método cartesiano, mas ele é revolucionário. Porque ele tira o homem daquela condição de mero objeto, né, e passa a colocar ele como um sujeito do conhecimento. O conhecimento é algo que o homem pode, e o homem pode conhecer tudo. Talvez não ao mesmo tempo, talvez não em 10 minutos, talvez não em 10 anos, ou quem sabe em 10 séculos. Mas a esperança que Descartes coloca é que podemos conhecer. Né? Então o homem cresce. Né? Ele diz assim, puxa, agora eu posso tudo. Empodera. O homem não, o ser humano em geral, embora na época ele falasse para homens mesmo. Né? Bom, mas hoje podemos falar, homens e mulheres, vocês podem tudo. Vocês podem conhecer tudo, vocês podem investigar tudo. Vocês podem talvez não ter método, técnica, talvez não tenham equipamentos necessários às afirmações científicas sobre tudo. Mas ninguém proibiu vocês de conhecer nada. A ciência não proíbe vocês de conhecer nada. Né? Diferentemente de algumas concepções religiosas que definitivamente estabelecem um marco de coisas que não vão ser conhecidas porque estão além da humanidade. Então, na verdade, vamos reconhecer em Descartes um profundo humanista. Né? Vai reconhecer a força do humano por si só. Né? Está cheio de humanistas desse teor, né? Ao longo da nossa história. No mundo científico, por isso que talvez até hoje não se abandonem seus pressupostos. Né? Ou, no mínimo, há que se reconhecer historicamente, assim como a nossa história, a gente não pode deixar para trás nossa vida pessoal, quem foi importante para nós. Também aqui a gente não pode deixar quem rompeu com esses paradigmas, enfim. Bom, Galileu quase morreu por isso, né? Então, vamos adiante. Mas qual é o quarto elemento que, afinal de contas, o Descartes não viu, não quis ver e fez questão de passar batido? Um quarto elemento oculto implícito. Ciência, conhecimento, objeto e método. O que mais, Carlos André? Ele tinha certeza que não tinha. Mais uma foto dele aqui. Aceitação. Em cor de rosa. Como assim aceitação? Aceitação não é algo da fé? E o que faz o elemento aceitação no conhecimento científico? Cara, como é que eu vou produzir nisso? Eu estava produzindo num mundo objetivo, etc. Vou fazer um projeto para trazer uma verdade, a verdade que eu vou chegar com o método científico, mas podem não aceitar algo que eu traga com método e etc. Podem. Por quê? Porque não deveriam, mas fazem. E se eu disser que... Eu sempre digo que a ciência é um castelo de areia. Todo conhecimento científico é um castelo de areia. E esse conhecimento, e esse castelo de areia é um castelo... É exatamente como como acontece lá na praia. Né? É um castelo de areia porque você constrói, está bonitinho, está organizado e você vê, aquilo é o castelo, não toque no meu castelo. Um tempo o vento vai apagar e aquilo que era a verdade científica daquele castelo vai embora.
né? E talvez outro castelo se erga, talvez alguém use parte do castelo para fazer outro, muito comum. Tem criança que adora já pegar um castelo em andamento. Mas a ciência, quem no close para dizer isso, são castelos de areia que o vento leva. E o vento leva no sentido de que você pode modificar qualquer coisa, né? As teorias estão aí para serem superadas. Mas são castelos. Isso quer dizer que enquanto estiver colocado, vão ter pessoas defendendo aqueles pressupostos. E talvez defendam com mais paixão do que deveriam, né? É muito provável que eles vão lutar até irracionalmente contra uma novidade científica. Por quê? Porque a ciência, os mesmos lugares que o pensamento teológico ocupava, né, a ciência ocupou. Quer fazer um paralelo legal? Eu costumo fazer. Lá no mundo, vamos pegar a Igreja Católica. Então você tem padre, o bispo, arcebispo, cardeal e papa. Lá no conhecimento você tem o bacharel, o especialista, o mestre, o doutor. E não chega a ser estranho que alguém diga, o fulano é o papa do assunto, né? Às vezes o cara não é nem doutor, mas ele é o papa do assunto. Olha que legal. Essa ideia de hierarquia, organização, estruturas, sinceramente, a ciência tomou parte dos castelos da teologia e lá se assentou. O que não é ruim, por um lado, né? Porque nem tudo pode virar conhecimento científico só porque alguém disse. Eu quero que a cloroquina cure a Covid-19. Só porque eu quero, ela não vai curar só porque eu quero. Né? Ela vai curar se ela tiver propriedades físico-químicas capazes de curar. Isso é a diferença entre o pensamento científico e o pensamento que finge ser científico e não é. Né? Só para usar o tema do ano de 2020. Aliás, a aceitação. O que é isso aqui? Olha só. São duas igrejas? A priori parecem ser. E sim, não deixam de ser. Aqui é Sorbonne, na França, e aqui uma igreja de Notre Dame, também na França. Né? Enfim, não, essa não é de Notre Dame, não sei que igreja é essa, mas enfim, é uma igreja. Essa é a igreja mesmo, e essa aqui é Sorbonne mesmo. Tá? Não é por acaso que a arquitetura reproduza uma certa lógica parecida. Porque os arquétipos de ambos os conhecimentos estão assentados de forma relativamente parecida. Né? E é bom isso? Não acho que seja bom, eu disse, mas é assim que estão assentados. E isso eu preciso te dizer porque você vai produzir um projeto para esta ciência. E nem tudo que você vai querer dizer, esta ciência vai entender que você deva dizer. E aí, bom, você corre o risco de dizer o que você quer e ninguém te ouvir. Eu sempre digo, projeto científico não é um projeto de uma poesia. Né? Eu tive orientandos e orientandos que enlouqueceram com isso. Né? Enfim, ficavam bravos, até que chegaram na banca e foram... Felizmente, eu não deixei ir para a banca sem engolirem isso, né? Muito paulatinamente, enfim. Aí, quando a banca foi lá e fez perguntas que tinham a ver com o método científico e não com a poesia que eles ou elas pretendiam trazer, elas lembraram que o orientador tinha dito isso. Você produzir alguma coisa para a ciência, produzir para ser aceito pela ciência que existe. Ou não, você vai escrever para daqui a 100 anos, quem sabe, acharem isso lá, perdido na internet ou sei lá, num papiro, sabe-se lá o que vai escrever, como é que você vai guardar as informações. Né? Ciência usa método. Método é um caminho para o objetivo. Né? Que mais socorro para Aurélio de novo. E método, já entendi o que é ciência, que tem aqueles 4 elementos, tal. E o método científico envolve um conjunto de operações que devem realizar, apontando erros em vista de um resultado. Vejam, quando eu tenho método, eu estou pensando num resultado. Né? A metodologia, portanto, de novo Aurélio, a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. Olha que bonito. Isso é praticamente cartesiano. Aliás, há Descartes, e há quem critique isso, mas veja no contexto que foi revolucionário ele dizer isso.
o homem pode chegar à verdade de tudo. Hoje talvez a gente chegue a um problema, que é o problema de ter verdades assentadas que não são tão verdadeiras assim, né? Mas por outro lado, sei lá, é melhor dizer que não foi ruim dizer que o homem podia chegar nas verdades. Mas o problema é quando aí vem o Prigogine e diz lá, não, mas só um pouquinho, a verdade mais verdadeira que eu vou encontrar lá na química ou lá na física de partículas não é uma verdade absoluta, é uma verdade dúbia, ela depende do observador, e o Capra vai reforçar isso e vai dizer, ó, viu, né, o método cartesiano e sua pretensão absoluta de verdade é falho. É aí que a gente começa a questionar. Mas enfim, método ainda busca uma verdade, ainda que relativa. Quem é o autor clássico, né, Servo, autor de metodologia, só para separar, técnica é o procedimento científico para uma ciência, e métodos são técnicas gerais para se tornarem procedimentos comuns. Ou seja, se eu estiver na ciência do direito, eu vou ter técnicas para aplicar o direito, técnicas para conhecer o direito, enfim, e vou ter um método, que é o conjunto dessas técnicas, né? Eu não posso, eu vou investigar o direito brasileiro olhando o coração humano, mais precisamente da minha amada. Lá está a justiça. Quem te disse que o objeto do direito é a justiça? Vai? Quem te disse que a ciência jurídica vai aceitar as informações que você traz do coração da sua amada? Elas servem para apaixonar o seu coração, mas não vai apaixonar mais ninguém. Talvez um concorrente, outro, mas enfim, com certeza, ninguém no mundo científico. Né? Aqui uma fichamentozinho básico. Né? O que o Descartes dizia? Nunca aceitar por verdadeiro o que não for evidente. O que é complicado, a gente acaba aceitando o que é evidente dentro da relatividade da sua verdade. Né? Dividir dificuldade, acabamos de fazer isso em tantas partes quanto possível para resolvê-las, e conduzir em ordem os pensamentos, iniciando pelos simples e fáceis para chegar aos poucos aos mais compostos. Né? E a ordem de procedência, né? A ordem lógica. Isso aqui é interessante para você produzir. Primeiro tem que dizer uma coisa, para depois dizer aquela. Sempre quando a gente está produzindo artigo científico, isso é importantíssimo. Né? Senão, mas veja, não deixa de ser lógico. Isso aqui é lógica pura, né? Fazer enumerações tão completas, revisões tão gerais que se tenha certeza de não ter omitido nada. De novo, aqui essa ambição, né, pela precisão, essa ambição pela busca da verdade, que não é ruim. Todos nós devemos buscar a verdade daquilo que pesquisamos. Nós só devemos aceitar que só necessariamente pode não ser a última das verdades, porque nós partimos, e o pensamento científico é um pensamento rastreável por excelência. Isso tem a ver, olha método científico de novo aqui pelo Servo. Formular questões, problemas ou hipóteses, efetuar observações e medidas, registrar tudo, elaborar explicações e conclusão, generalizar as conclusões que envolvam respostas similares e indução. Esse é um dos métodos possíveis, diga-se de passagem. Prever que, dadas certas condições, é de se esperar certas relações, chamada causalidade. Né? Então, criticada por Hume, mas que não deixa de estar extremamente presente na questão em toda a ciência contemporânea, e especialmente na nossa ciência jurídica. Que mais? Digo, nossa, esse tema, esse vídeo é em geral, focado na área do direito, mas ele se aplica a muitas outras áreas, eu não tenho dúvida alguma disso. Aqui, outras questões. Descartes chegou a trabalhar a ideia de que você analisa e sintetiza, e você induz e deduz. Hoje as pessoas enlouquecem um pouco com isso. Método dedutivo, método indutivo. Depende do que você quer chamar. Eu tenho claro para mim que o método indutivo é o que vai do particular para o geral, e o método dedutivo vai do geral ao particular. Eu acabo sempre dizendo uma outra coisa, que quando você usa método dedutivo, se você parte de uma verdade geral, você tem que aceitar ela por uma verdade geral, e dela você deduz verdades específicas, do geral até o particular. E na indução você encadeia algumas pequenas verdades, logicamente, e a partir desse encadeamento lógico você chega numa premissa maior, que é uma verdade decorrente daquelas verdades. Isso é uma indução. Nesse sentido, eu acabo dizendo que praticamente tudo que se faz, para não dizer a maior parte que se faz em direito, é método
indutivo. Embora o Karl Popper vai dizer o contrário, enfim, podem pesquisar, fiquem à vontade. Mas eu não enlouqueço com essa questão, porque na minha cabeça o que importa é como é que se você vai organizar o teu pensamento e vai chegar na produção de uma verdade. Já vamos conversar um pouco sobre verdade. Tá? Mas ainda só para lembrar que a pesquisa, eu posso pensar em pesquisa pura e aplicada. Ou seja, eu posso fazer uma pesquisa só para responder a ciência. Por exemplo, eu posso... A teoria de Einstein, E igual a mc2 ao cubo, ao quadrado, é teórico. Tudo bem. Isso é pesquisa pura. Mas desta pesquisa pura, nasce uma pesquisa aplicada chamada bomba atômica. Nunca subestime a pesquisa pura. Mas a pesquisa pura aqui a contribuição em si, que com a grande relevância dela, é uma contribuição à própria ciência. Enquanto que a pesquisa aplicada, além da contribuição à ciência que ela tem que ter, senão não seria pesquisa científica, ela resolve alguma coisa da vida, do cotidiano, diretamente. Como quem pegou a pesquisa pura do Einstein, E igual a mc2, e por dedução trouxe lá da hipótese básica a possibilidade de você fazer a bomba atômica. E você resolveu um problema. Você queria matar pessoas, e o problema de matar pessoas e mostrar poderio bélico foi resolvido. Ninguém disse para vocês que problema tem que ser uma coisa bonita. Isso é um problema da ética, não da metodologia científica. Por isso até que você tem comitê de ética para a pesquisa científica. Se a pesquisa por si só fosse ética, você não precisaria de um comitê para perguntar se ela é ética. Algumas coisas meio elementares, que às vezes nos passam desapercebido. Eu gosto de falar em tipo de abordagem, qualitativa ou quantitativa. Algumas áreas insistem em dizer minha pesquisa é quali, minha pesquisa é quanti. E aí vão lá e define. A pesquisa quali é a que busca a qualidade dos dados. E a pesquisa quanti é a que observa os números. Eu não gosto de taxar as pesquisas de quali ou de quanti, mas eu posso dizer que às vezes você vai usar as duas coisas. Eu quero saber quantas pessoas votaram na esquerda num município de Rio Grande do Sul. E por que votaram? Ora, quantas é uma pergunta qualitativa, e por que votaram pode ser qualitativa ou quantitativa. Se eu for, na minha leitura, na minha pesquisa, perguntar as razões e tabular elas, eu vou ter uma resposta quantitativa. Mas se eu quiser pegar aquelas respostas, deixar algumas respostas abertas e tentar teorizar sobre elas, eu vou ter uma resposta qualitativa. E eu posso até obter uma resposta qualitativa a partir de vários dados quantitativos. Enfim, eu não gosto. Aliás, essas dicotomias, indução, dedução, qualitativa, quantitativa, eu não acho que funcionem muito bem. Aliás, mesmo no método indutivo, você às vezes dá 2, 3 saltos para chegar no terceiro. Aquele terceiro você toma por verdade para ter o quarto. Então eu fiz as duas coisas. E dele, enfim, as questões são... essa coisa de ficar tomando partido de dicotomias, ela não ajuda mesmo. Mas é importante que você saiba que a ciência funciona por esses caminhos. As técnicas de pesquisa, eu gosto de dizer que só tem 3 tipos que eu consigo conhecer. Ou é bibliográfica, porque eu olho para objetos estáticos, ou seja, o que eu estou olhando não se mexe e, enfim, está parado, já está plasmado no tempo. O melhor exemplo disso é o livro. O livro que eu estou lendo está aqui, sentado, está na minha mesa, parado, eu estou olhando para ele, ponto. Esse vídeo que você está vendo, ele, no momento que você terminou de ver, ele ficou estático, ele não muda. Você poderá dizer que eu disse isso. Isso. Pronto. Viu? Está dito. A palavra jogada ao vento fica plasmada no universo. Você que não tem capacidade auditiva para ouvir ela a bilhões de quilômetros, de anos-luz de distância. Isso. Então vamos pensar que isso é bibliografia. Pode ser uma estátua, pode ser um vídeo, pode ser uma canção. Tudo que foi produzido quando eu estou olhando parou. Aliás, ninguém está olhando agora, eu estou gravando sozinho. Quando vocês lerem isso, é referência bibliográfica. Por quê? Porque já passou, está parado. Se eu errei alguma coisa, já ficou.
Eu posso pensar em pesquisa descritiva, onde eu olho para objetos que se movimentam. Aliás, como assim? Olha, eu quero saber sobre a resistência da estrutura de concreto de uma ponte. E aí eu vou lá, estou na área da engenharia, eu vou lá medir o concreto de tempos em tempos por aparelhos que eu não entendo, porque eu não sou da área de engenharia, e para descobrir se aquele concreto está mais ou menos resistente. Enfim, vejam, é interessante que o fenômeno que eu observo na pesquisa descritiva, ele anda. Ele opera apesar da minha vontade. Eu posso fazer uma pesquisa sobre quantas crianças sofrem acidente com fogos de artifício. Pensar na virada do ano. Né? Bom, eu gostaria que nenhuma sofresse. E eu gostaria de dizer que não usam mais fogos de artifício. Mas eu vou virar o ano, em vez de passar o Réveillon com a família, eu vou ficar pesquisando quantos fogos de artifício foram lançados, quantas crianças lançaram e quantas perderam a mão. Que coisa mais trágica, né? Tudo bem, isso é uma pesquisa descritiva. Não está no meu controle quantas vão perder a mão. Está no meu controle contar. O resto é a escolha delas. Aliás, depois a gente vai ver que algumas revoluções da pesquisa descritiva, e aí isso aqui é bem cartesiano, né? Eu sou observador neutro e eu vou contar o fenômeno. Algumas evoluções com a pesquisação, pesquisa participante, vão dizer que você pode só, não precisa ficar olhando, você pode até atuar e você tem que relatar junto com o que você observa o que você está fazendo. Claro que você vai contaminar a tua pesquisa, vai. Eu não sugeriria fazer isso numa pesquisa em partículas atômicas ou menos ainda uma pesquisa sobre vírus. Mas de qualquer forma, aliás, a pesquisa sobre vírus ela não é descritiva. Ela normalmente, quer dizer, a pesquisa sobre a existência do vírus ela é descritiva. Você vai lá e você vai encontrar uma cadeia de DNA diferenciada, você vai dizer, tem um novo vírus a partir dos sintomas. Isso é pesquisa descritiva. Existe um outro tipo de pesquisa que é o experimental. Vejam, assim como a descritiva, meu objeto não é estático, eu estou observando, mas na pesquisa experimental eu introduzo, eu controlo um elemento. É o exemplo típico da pesquisa da vacina contra o vírus. Então eu estou pesquisando, estou manipulando, estou decidindo o componente da vacina e estou aplicando, estou decidindo a dose, ou seja, e aí eu vou observar a realidade concreta, afinal de contas, se a pessoa ficou imune ou não. Então a pesquisa experimental é uma pesquisa descritiva onde eu manipulo deliberadamente uma das variáveis daquilo que eu estou observando. E a essência da minha pesquisa é a manipulação da variável. Eu preciso manipular a variável para tentar produzir uma verdade. Né? Pesquisa experimental. Tá? E em ciências humanas, eu vou dizer que, em geral, você usa método bibliográfico ou você vai para a pesquisa descritiva quando você for pesquisar realidades concretas. Né? E é aí que mas a experimental, eu digo que é meio difícil você... bom, você trabalha com seres humanos o tempo todo, né? Então você vai experimentar um método de ensino, bom, e aí a questão ética disso, né? Se o método não der certo, estão sujeitos, são cobaias da sua experiência, enfim, né? Tudo talvez Big Brother no Brasil seja um bom exemplo de pesquisa experimental humana. Você coloca seres humanos como ratos num ambiente fechado e começa a colocar uma série de variáveis para eles interagirem. E eles concordaram com isso, sei lá quantas questões podem ser pesquisadas cientificamente a partir disso, né? Teria que ter os dados lá do programa. Aliás, o Humberto Eco já nos ensinou, por isso que eu gosto do Humberto Eco. Cara, você vai pesquisar o Big Brother? Beleza. Você tem acesso a todos os vídeos do Big Brother? Primeiro, você fala português, porque é em português, né? Que faz a pergunta. Tá, e você tem acesso a todos os vídeos? Tá, e será que bastam os vídeos? Bom, você vai ter que dizer que a tua pesquisa teve por base os vídeos. Porque, na verdade, talvez o ideal você fosse ter aquilo que ficou, as questões que aconteceram lá na produção que não foram ao vídeo. Se bem que tem os vídeos integrais, né? Será que os vídeos integrais são todos integrais mesmo?
Bom, se são todos integrais, está tudo bem. Você pode buscar em algum lugar aí. Você pode deduzir coisas sobre. O pequeno problema é que aquela amostragem não vai funcionar para estatística nenhuma, né? Porque o número de seres humanos em qualquer cidade, planeta, enfim, não é aquele pequeno número que está ali, e eles são um número estatisticamente significativo. Mas você pode fazer uma verdade aplicável aos futuros Big Brothers, quem sabe, né? Vejam, olha os problemas, já estamos mexendo com problemas da ciência aqui, né? Problemas que você vai enfrentar de fato quando pesquisar. Então vamos lá, projeto de pesquisa, já vimos que é pesquisa científica, vamos junto. O que é um projeto, né? Uma realização de algo que eu pretendo no futuro, né? Um planejamento detalhado. O que é pesquisa? Uma investigação minuciosa. Então eu vou planejar uma investigação a partir de um método científico para produzir algo para a ciência, né? É isso. Então, o que é mesmo um projeto? Um planejamento detalhado, investigação minuciosa, um conhecimento organizado sobre um objeto a partir de um método, né? Para afirmar uma verdade científica. Eu não gosto muito do exemplo, mas eu poderia dizer para vocês que a ciência, ela é... Lembra das igrejas? A ciência, ela é alimentada por verdades. Né? E verdades bem novinhas. Se quiserem um exemplo horroroso, a ciência é pedófila. Ela gosta das criaturas novinhas. Né? Por que novinhas? News, notícias, novas. Você pesquisar uma coisa que todo mundo já sabe. Vamos fazer uma pesquisa jurídica muito profunda defendendo a possibilidade do casamento entre homem e mulher no direito brasileiro. Qual a relevância de você dizer isso se todo mundo já sabe, se até as pedras sabem que é possível um casamento heteroafetivo, né, no direito? Vejam, eu vou ter que produzir uma verdade e essa verdade tem que agregar algo. Né? Na verdade, você se torna cientista quando você mostra capaz de agregar uma verdade. Bom, eu quero dizer que no direito brasileiro já é possível o casamento homoafetivo. Opa, eu tenho... Há quem diga que não, eu tenho um pingo de polêmica. Enfim, quando você está no mundo da ciência, projeto de pesquisa é para produzir verdade científica. Mas eu queria produzir uma poesia, eu quero escrever sobre os meninos de rua. Cara, faz um romance, de boa. Teu lugar não é aqui. Ou você vai trazer uma verdade científica, ou você não tem projeto científico, você não está no mundo da ciência. E não quer dizer que o mundo da ciência seja o melhor dos mundos, mas certamente não é um lugar para você produzir um romance. Justo porque a ciência quer o teu pagamento. Verdades científicas, ainda que você saiba que são relativas. É isso que a gente não pode perder de vista. O pensamento científico e a produção de projeto científico é um tijolinho que você vai colocar lá na igreja. Você pode mais do que isso. Você está com uma igreja dividida, com dois fiéis um lado pensando numa coisa, outros pensando noutra, você vai trazer, vai entrar na igreja e vai se colocar lá, vai trazer um presente, vai trazer sua oferta num dos lados, aquela polêmica. Mas se você não trouxer verdade nenhuma, esqueça, você não está produzindo ciência. Você está produzindo, sei lá, você pode até aprender com isso. Eu nunca me esqueço, o Jô Soares, uma vez, romance, acho que o Xangô, do Becker Street, ele fez uma pesquisa profunda e interessante sobre a vida, a época em que se passa. Beleza, mas ele não produziu uma verdade científica, ele produziu um maravilhoso romance. Tá tudo bem. Ou seja, você pode ler muita coisa e aprender muita coisa, mas o que você lê, o que você aprende não é necessariamente produção de verdade científica. Um livro que você idolatra, um manual com 1000 e tantas páginas, ele é quando muito uma compilação de verdades científicas. Ou quando muito pode até trazer uma, talvez mal fundamentada. Mas ele é só um manual. Ele não é. Então, a tua produção... eu quero fazer um livro sobre. Cara, faz o livro, mas isso não vai poder ser uma dissertação de mestrado. Nem um TCC. Né? Mas vai ser relevante? Não, vai ser relevante o livro, mas qual tema você aprofundou? Porque o que a ciência quer saber é qual é a novidade que você está trazendo. Né?
E cada vez que você... E quando você acha que vai fazer um livro, resumo não sei o que, direito simplificado. Cara, ao contrário, você não está reproduzindo nada, você está simplificando que não é, o que é para ser aprofundado. Né? Planejamento detalhado, projeto de pesquisa, então, eu tenho que... e mais do que isso, já que eu tenho que produzir uma verdade, é importante que eu planeje a minha investigação, por isso eu tenho que pensar muito no meu método, né? No meu método de investigação, nas minhas técnicas de pesquisa, tá? Em ambiente científico, com utilização do método respectivo objeto para produzir o quê? Um conhecimento verdadeiro. Leia-se verdadeiro no sentido cartesiano, mas não só cartesiano. Leia-se uma verdade que não precisa ser única. Qual a diferença de um projeto de doutorado para uma dissertação e para o TCC? Nenhuma. Salvo que o teu projeto de doutorado tem que trazer uma verdade científica que ninguém disse ainda. E os outros, você pode reproduzir verdades contanto que você tenha um pingo de polêmica. É isso. Eu vou para um lado, vou para o outro, não posso trazer... nenhum deles eu estou isento de trazer uma verdade. Né? Mas não era isso que eu queria fazer. Cara, isso é produção científica. E é assim que você vai ser avaliado em qualquer produção científica. Mas, de novo, ainda está tempo. Aproveita, não quer isso, vai fazer outra coisa. Eu vou te dizer que eu até prefiro escrever outras coisas. Mas eu gosto disso também. Eu penso que é um exercício, é um jogo. Né? Quem quer brincar com esse jogo, usa as regras do jogo. Não perde, né? Tá escrito errado minuciosa aqui. Né? Minuciosa, agora que eu vi. Então, chegamos... Com isso a gente resolve o que é um projeto de pesquisa científica. Tá? Pelo menos resolve dentro desse limite que a gente tem aqui de falar rapidinho. Né? Não vai ser tão rapidinho assim. Tá? Bom, mas para que serve isso? Né? E aí vai, de novo, para que serve um projeto? Agregar verdades a uma ciência. De novo, já sei o que é e eu já avisei e vou falar de novo. Agregar verdades à ciência. Mas o que é um projeto mesmo? O projeto eu tenho que planejar um empreendimento que vai agregar a verdade à ciência. Então eu estou planejando a construção de uma verdade. Olha que legal. É isso. E é claro que não é qualquer verdade. Qual a característica dessa verdade? É uma verdade rastreável. É uma verdade em que qualquer um que parta dos mesmos pressupostos chegue no mesmo ponto. É isso. É uma verdade relativa, rastreável. Olha, eu segui tal autor que concebe dessa forma e vou dizer isso. Perfeito. Não, eu estou dizendo isso sozinho. Bom, cuidado, você está ignorando que existe uma ciência posta. Você não vai ser necessariamente bem visto, mas você pode produzir algo novo a partir de compreensões que estejam nessa ciência relativas a temas próximos. Se ninguém disse aquilo ainda sobre aquilo, tudo bem, então você vai produzir. Né? E vai ser inédito, então não há nenhum autor que disse aquilo. Não, você não precisa de um autor que diga aquilo que você disse. Então você precisa de base científica para isso. Nós vamos conversar mais sobre isso daqui para diante. Tá? Mas guarda que o teu projeto de pesquisa é um projeto de produção de verdade científica. E verdade científica não é qualquer verdade, e menos ainda, não é verdade que você necessariamente quer. Tá? Embora você tenha uma boa margem de escolha de produções de verdade. Tá? Lembrando, eu preciso afirmar cientificamente uma verdade, que deve ser uma... E agora, eu vou retomar de novo, vou sendo redundante também, redundante não é com tio, é com flexo, afirmar cientificamente uma verdade. Essa verdade tem que ser a resposta a um problema significativo, que seja relativamente aceitável e que seja rastreável. Eu acabei de dizer, estou repetindo aqui. Né? Aliás, as pessoas quando vão fazer pesquisa, quando eu fui no primeiro encontro com a discussão da pesquisa, me chamou a atenção. A professora não foi a minha querida Olga, foi um outro curso.
eu estava ainda recém saindo da graduação, e a pessoa dizia assim, porque você tem que encontrar um problema, e aí você tem que achar resposta. Se você não tiver um problema, você não pesquisa. E eu fiquei pensando, lá estava eu com o filho pequeno para criar. Cara, eu tenho tanto problema na vida, vim me socar aqui para achar problema. Pelo amor de Deus, vou fazer outra coisa, pensei eu. Não, mas eu preciso, eu sou professor, já estou na carreira, tal. E essa foi a sensação. Cara, como assim achar um problema? Amigo, você já não viu que você tem que produzir uma verdade científica? E o que é uma verdade científica? É uma verdade, é uma resposta. O problema é que é possível o casamento, é considerado casamento no direito brasileiro a união homoafetiva? Sim ou não? Ou você vai responder, isso é uma pergunta. Você vai responder que sim ou que não, com base nas referências teóricas que você vai usar. Né? É inconstitucional a lei dos crimes hediondos face ao princípio da individualização da pena? Pô, direito penal. Não sei. O que você quer afirmar? Eu estou intuindo que é inconstitucional. Beleza, então começa a escrever. E esse é o teu problema. É a pergunta. O teu problema é uma pergunta e a ciência faz. Por isso que eu digo, você não pode dizer o óbvio, você tem que responder uma pergunta. O que te credencia a dar um passo a mais na hierarquia da academia é a tua capacidade de responder cientificamente, rastreavelmente, uma pergunta. É isso, não tem grande drama nisso. Uma resposta rastreável a um problema. Tá? E claro, a tua resposta tem que ser relativamente aceitável. Por exemplo, não adianta eu dar uma resposta de que não é vamos lá, vamos discutir o aborto. A legislação brasileira, é possível no direito brasileiro o aborto de anencéfalo? Beleza. É uma pergunta que eu tenho que responder no direito brasileiro, é uma pergunta que requer resposta dogmática. E eu vou lá e vou responder não é possível porque o feto anencéfalo ainda é vida. Porque Deus protegeu a vida. Bom, é verdade, a Constituição também protege a vida e protege o nascituro. Mas aí você vai no teu argumento, em vez de buscar essas referências lá da Constituição, e aí você vai acabar tendo que dizer que o STF errou ao admitir isso, o que também não é um grande drama, mas vamos lá, direito positivo, você vai ter que no mínimo trazer a notícia de que o que você está dizendo é contra o que o STF pensa. Tudo bem, mas você não vai usar esses fundamentos. Você vai dar a resposta com a seguinte rastreabilidade. Segundo a Bíblia, Moisés, 10 mandamentos, não matarás. Ponto. Cara, a ciência não vai aceitar o teu argumento bíblico para dizer que não pode ter aborto. E isso é rastreável? É uma resposta a um problema científico? Mas a ciência não vai aceitar, porque a ciência não aceita a Bíblia como verdade. Simples assim. Então, é isso. Mas e se é bom, se a Bíblia tivesse... Eu não estou dizendo que ela não ia estar certa, eu não estou dizendo que ela não é verdade, eu estou dizendo que o universo científico não a tem como verdade, você não vai encontrar em nenhuma área da ciência alguém achando que a ciência, que a Bíblia é verdade. Ponto. Você não vai poder, com base nos ensinamentos de Jesus, produzir uma pesquisa científica. Você pode produzir uma pesquisa religiosa, que também vale. É o que eu sempre digo. Onde é que você vai amarrar seu burro? Como se diz, né, aqui no Sul. Você tem que pensar. Eu quero amarrar na ciência? Bom, então meu mundo é a ciência e eu tô mas eu não sei nada. Beleza, então você vai aprender. Né? Você tá para aprender. Essa é a grande... Aliás, quando você formula um problema de pesquisa, às vezes você nem sabe. Aliás, às vezes você nem sabe que você vai aprender. Legal, mas você já pode intuir para um lado e vai atrás, vai pesquisar, vai ler. Para isso existe um orientador. Alguém que vai te guiar nesse teu aprendizado. Né? Aprendizado de produção de ciência, de produção de verdade. Tá? Para que serve o projeto de pesquisa? Já vimos isso aqui, já falei antes. Produzir um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Ali tem um autor autografando um livro. Tá? Já sabemos como fazer. Já sabemos o que é projeto, já sabemos para que serve. E agora é o seguinte, você pode continuar vendo o vídeo ou dizer, não serve para mim, eu não quero produzir para a ciência. Eu quero fazer uma poesia, eu quero fazer um romance.
Beleza, cara, teu romance periga vender mais e dar mais dinheiro do que vai te dar teu artigo científico. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida, né? Bom, e a BNT, Carlos André? Você falou de metodologia, mas e a BNT? O que você quer dizer? O que você tem para dizer? O que eu tenho para dizer? Vai ler. Não perca nosso tempo com isso. Bem claro. Ai, como assim? Mas como é que eu cito? Como é que eu faço? Vai ler. Eu não vou gastar esses preciosos minutos teus e meus te dizendo coisas que estão escritas, eu bem digo, é um manual para estúpido, né? Eu gosto daqueles manuais para estúpido. Aperte, para ligar no liquidificador, aperte o botão liga. Adoro isso. Né? Até porque às vezes eu não acho o botão liga, às vezes eu nem sei se tem o botão. Então eu adoro esse manual. Pois é assim que eu vejo os ABNTs. Na verdade, a ABNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas que é uma entidade privada afiliada ao Basic Standard britânico e que produz as normas brasileiras de referência, as NBRs, que não são normas jurídicas. Aliás, não está na Constituição a ABNT. Né? Claro que a academia acaba aceitando até para todo mundo se achar, enfim, quando eu estiver lendo um livro e saber vendo um artigo científico, saber como é que está sendo referenciado um autor. É uma questão de padronização. Mas muitas revistas mesmo vão dizer, não, mas aqui não funciona assim. Agora uma colega minha acabou de dizer que a regra para a produção de um artigo dela tem que constar não sei o que no início lá. Que não está na BNT, que não está em lugar nenhum. Tudo bem. A BNT não é nem os 10 mandamentos, nem a Constituição Federal. Então tá bom. Você decidiu produzir um livro colocando um item lá, generalidades. Tá tudo bem, todo mundo vai fazer assim, ninguém vai morrer por isso. Tá? Por quê? Porque aquele organismo quis assim. Então, a ciência também é o que eu digo, a ciência é ditada por quem tem poder de ditá-la. Então, de qualquer forma, vai ler a BNT sim, porque você vai precisar. Aliás, para te ajudar, para dizer que eu não te ignorei, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 normas. Tem norma aqui que tem 2 páginas, tá? A maior delas é as de referências bibliográficas e é só porque ensina você a citar até uma estátua. Né? E lá no fim, como citar uma estátua. Eu duvido que você vá citar uma estátua. Eu nunca vi ninguém citar uma estátua. Eu, pessoalmente, já citei filme, já citei música. Mas estátua eu nunca consegui. Né? Mas tudo bem, você está lá, páginas e páginas. Você precisa ler todas as 23? Não, vai ler o que... eu não sei como é que eu boto na internet. Beleza, vai lá e que está escrito como é que bota. E o artigo começa como? Meu Deus, não sei, eu vou pagar alguém para estruturar. Pior burrice que você pode fazer é pagar alguém para arrumar o teu artigo. Tá? Eu tenho atestado de burrice plena. Tu quer aceitar a tua burrice e passar adiante? Já te aviso, o cara que está ali pode ser, normalmente é pior que você. E eu não entrego a revisão de metodologia, de normas de referência, nenhum artigo meu. Não entrego. Posso entregar para discutir, mas nunca vou entregar de olhos fechados. Jamais. Posso pedir para revisar português. Tem uns 4 erros de português aqui nessa lâmina. Se tivesse revisado, não estava aqui. Né? Mas vamos lá. Por exemplo, a BNT vai dizer que o título não tem 2 pontos. Mas tudo bem, isso aqui não é um texto acadêmico, é só uma lâmina. Tá? Como é que eu faço o sumário? Beleza, meu filho, vai lá, tá escrito, vai primeiro. Olha, quando você começar a ler a BNT, você vai rir. O problema é que as pessoas se apavoram e não leem. E aí fica, meu Deus, e aí? Qual é o setor? O autor data. Eu não é. Oh, meu Deus, que fogo, eu vou morrer. Eu pago R$1.000 para fazer. Bom, legal que você gera emprego para fazer uma coisa que você poderia fazer melhor feita e com mais. Até porque você que vai apanhar na banca, não é o infeliz que ganha a grana pelo que você devia saber. Aliás, isso é outra questão. Você quer produzir ciência? Cara, vou dizer como é que eu faço. Eu termino de escrever o que eu quero e vou botando ali, peguei tal na página tal. Depois que eu terminei de escrever o que eu quero, eu vou lá e abro a BNT, porque eu quase sempre me esqueço o que tem e o que não tem, e reviso. Simples assim.
Ah, vou reviso e boto do jeito que tá. Vai que mude a norma. Ai, como é que é? É primeiro a apresentação ou depois o quê? Vocês não vão me ver fazendo vídeo sobre isso, tá? Vai ler. É o que eu tenho para te dizer, tá? Mas aqui, ó, aqui você referencia tudo, desde um livro até uma estátua, tá? Até uma aula, até alguém que falou, até esse meu vídeo que vai ter que ser colocado a referência da internet. Tá? Resumo, como é que é a partezinha do início? O resumo, a palavra-chave, meu Deus! Abre ali 2 páginas e tu resolve tua vida, meu filho. Né? A 10.520, que são os métodos de citação, e a 14.724, que é a apresentação de trabalhos em geral, tipo o que vai primeiro, o que vai depois, e sendo que completado pela 6022, que é especificamente para artigos. Olha, tem até mais para uma bobagem ou outra, mas isso aqui para mim resolve 99% dos trabalhos científicos que eu já vi na vida. Tá? Acabou, não percamos mais tempo com isso. Tá? Vamos para as questões práticas, então. Respira. Parte das questões práticas. Vou te dizer 3 coisas. Nesse oceano bonito, esse pôr barra nascer do sol, sei lá. Respira como um mantra. Vou falar como um mantra. Não confunda projeto de pesquisa com um projeto de vida. Lição número 2. Quem tem hipótese tem tudo. E lição número 3. Dedique o seu trabalho à sua avó. São 3 mandamentos simples, secretos, sagrados. Primeiro, não confunda projeto de vida com projeto de pesquisa. Como assim, Carlos André? Bom, isso é o erro mais comum de todo santo orientando que eu encontro na frente. Ou de toda pessoa que eu vejo fazer projeto. Se você errou, relaxa. Você está na maioria de 99% das pessoas que faz, porque eu também fiz isso. Tá? A gente, quando vai escrever, a gente acha que quando vai para academia é um momento obra-prima. Eu vou escrever, vai ficar para a história, bababá. Alô? Não é momento obra-prima e não é um romance. Já falei isso para ti. Tá? Você só tem que fazer o que num projeto de pesquisa? Produzir uma porcaria de uma verdade com uma ciência, meu filho. Só! Mas eu gostaria de dar conta da questão do menor. Blá, blá. Cara, tua vida é muito mais rica, teu cérebro é muito mais maravilhoso, o mundo é mais lindo, teus amigos são mais legais. Tudo isso é projeto de vida. Não enfia aqui pra dentro. Sabe por quê? Porque tu vai estressar esse aqui. Aqui, tu vai querer colocar, vai ter capítulo que não precisa. Eu gosto tanto disso, vou botar um capítulo. Cara, isso não é receita de bolo. Isso é projeto. Produção de verdade. Você faz o projeto para produzir a verdade. O que não servir para produzir tua verdade, faz uma poesia, vai. Mas não vai perder teu tempo. Sabe por quê? Porque teu projeto você não vai terminar. Você vai ler e não vai terminar nunca. Quanto tempo você tem para o seu TCC? Quanto tempo você tem para fazer seu artigo? Quanto tempo você tem para tua dissertação? E para o teu doutorado? Eu acho que você não tem a vida toda. Eu acho que você quer fazer uma etapa e se formar pesquisador e é isso que você quer. Não é isso? Então tá. Então, primeiro e principal mandamento. Não enlouquece. Não tenta colocar tudo que tu pensa ali. Aquilo não é o teu legado para as gerações futuras. Aliás, aquilo é uma etapa da tua formação. Não perde isso de vista. Tá? E projeto de pesquisa é projeto para a afirmação de uma verdade. Você tem que só provar que você sabe produzir uma verdade científica rastreável, dialogando com a ciência que está posta. Que barbadinha, né? Aceita de uma vez isso. E pega o teu projeto e joga no lixo, se for o caso. E volta para cá. Você pode até fazer melhor. Escolhe uma dessas coisas. Uma. Que vai virar o teu tema. E desse teu tema, aí você vai lá e faz uma hipótese que dê para você provar, que dê tempo de você pesquisar, que dê para você que seja rastreável. Beleza. Você fez uma maravilha. Se você juntar tudo, você não fez nada. São diferentes. Segundo mandamento. Quem tem hipótese
tem tudo. Aqui eu estou simplificando. Aliás, todo esse texto, todo esse vídeo é uma simplificação. Tá? O que eu digo que quem tem hipótese tem tudo? É uma forma mais fácil de trabalhar. Já vi o orientador dizer, eu quero que você formule várias hipóteses, faça um problema e traga pelo menos 3 hipóteses. E eu vou te dizer, quer fazer isso, faça, não está errado. Só que isso só vai te atrapalhar a vida. Então aqui, você pode até trabalhar sem hipótese. Eu vou te ensinar a trabalhar com hipótese. Quando você trabalha sem hipótese, você trabalha direto. Tudo que você vai fazer na hipótese, você faz no problema. Mas eu vou te dizer que quem tem hipótese, e aqui tem a ver com o meu método de te ajudar. Tá? Tem a ver com como funciona para mim. Eu primeiro antevejo a minha resposta, que é a minha hipótese. O que é hipótese? Hipotese. É uma tesezinha pequenininha. Aliás, é interessante. Hipopótamo é um hipopótamo grande, mas hipotese é uma tese pequenininha. É o que você vai dizer se você não consegue reproduzir o que você vai dizer com o teu trabalho, qual a tua verdade que você está dizendo em 12 segundos, você não tem hipótese. Não, o meu trabalho é sobre menor abandonado, porque eu fui menor abandonado, então tem o problema das drogas e o problema também da questão da promiscuidade. Não, tá, é isso que você vai escrever sobre promiscuidade. Não é só isso, porque tem o problema da questão da violência também. Tá, você quer falar o que sobre menor abandonado? Eu quero falar tudo. Não, você vai falar uma hipótese. Aí voltamos à regra 1. Na regra 1 a minha hipótese é que os menores abandonados preferem morar na rua do que nos abrigos. Bom, é uma hipótese, mas é péssima. Porque essa hipótese te prepara, tu vai ter que pesquisar todos os menores abandonados do mundo e perguntar um por um para eles de todos os tempos. Cadê a tua rastreabilidade da tua hipótese? Então, a formulação da tua hipótese já está carregando o teu problema. Já carrega. E, aliás, depois eu vou te ensinar como é que você faz o problema. Eu vou te ensinar só a fazer hipótese para começo de conversa. Tá? Mas eu vou te avisar. Se você tiver hipótese, teu trabalho está meio caminho andado. Se você não tiver, você está perdido. Pode seguir assim até achar a hipótese. E por terceiro, dedique o seu trabalho à sua avó. Que bonito isso. Por que você está falando isso, Carlos André? Sei lá, minha avó era tão querida. Não é por isso. Eu estou dizendo isso. Isso tem a ver com a tua escrita. Eu sempre digo, a tua avó tem que entender a tua tese. Se a tua avó não entender a tua tese, ninguém entende. Simples assim. Mas a minha tese é sobre física nuclear. O problema é teu. A tua avó tem que entender. Tu tem que produzir o teu conhecimento de forma tão encadeada, tão assentada em bases, do mais simples ao mais complexo, que a tua avó entenda. Essa é a questão. Todo mundo consegue entender em algum nível alguma questão. O problema é o quanto você consegue organizar o teu... Então, dedica o trabalho, não é botar a dedicatória da avó aqui. Não, eu antes eu dizia dedica ao marciano e botava um bicho que ficava feio. Então agora é a avó. Então pensa na vovozinha lá, entusiasmada na tua defesa, e pensa nessa vovó concordando plenamente com você, porque ela vai concordar, seja o que você disser, por mais que você vá apanhar da banca. Então pensa que isso tem a ver com a tua preocupação. O teu trabalho tem que explicar as tuas variáveis, o teu trabalho tem que explicar para a tua avó, para o marciano, para quem quer que seja. Ele tem que trazer as informações que dão sustentação a ele. Ele não pode sustentar-se no ar. Ele não pode erguer-se pelos próprios cabelos, porque ele não é o Barão de Munchausen. Vamos adiante. Quem não cumprir os 3 mandamentos simples, secretos, sagrados, vai sofrer. Vai sofrer mais. E vai sofrer mais ainda. É isso. Eu não quero cumprir isso, é um absurdo. Tudo bem, relaxa. Você só vai sofrer. E depois vai sofrer de novo. E depois vai sofrer de novo. Tá? Por quê? Porque você está achando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. E a sua vida vai ser... O teu trabalho não vai ter problema, a tua vida vira um problema. Tá? Bom, decoramos os mandamentos. Vamos conversar sobre os elementos do projeto de pesquisa. Tá? Vou fazer um projeto de pesquisa, André. E aí? Olha. Na área, tá errada a numeração aqui, tá? Isso aqui não era para ser assim. Mas vamos lá, os temas são 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
itens, principais elementos do projeto de pesquisa. Tema, delimitação, problema, hipótese, variável. Se você tiver isso no teu projeto, o teu projeto está mais do que completo para qualquer seleção. Tá? Lá vamos nós aos elementos. Aliás, deixa eu brincar com esses elementos. Eu vou cortar alguns aqui para chegar até o que eu chamo de núcleo essencial. Esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 elementos eu digo que são o núcleo do teu projeto. Quando eu leio projetos, é basicamente o que eu me preocupo. Tá? Depois eu até olho o resto. Porque se o aluno tem isso aqui seguro, o resto é bobagem. O resto só decorre disso. Claro, não é bobagem, mas decorre disso. É bobagem perto do que uma bagunça aqui destrói teu trabalho, te leva a lugar nenhum. Uma bagunça nos outros vai te debilitar o trabalho, mas aqui te mata. Então esses aqui são pecados mortais do projeto de pesquisa ou elementos vitais do projeto de pesquisa. Então vamos lá. Tema, delimitação do tema, problema, hipótese, variáveis, objetivos geral e objetivos específicos. E lá embaixo, ordenação do tema. Tá? Aqui maiorzinho para todo mundo enxergar. Todos esses aqui são relacionados aí. Todos esses aqui, por que eu trabalho com eles juntos? Porque eles se relacionam. Isso aqui é uma família, uma máfia. Os 7 anõezinhos da máquina. Só os mais antigos vão lembrar dos 7 anõezinhos que ajudavam a Penélope Charmosa. Pois muito bem. Então aqui os 7 são juntos. Mexeu com um, mexeu com todos. O que eu estou dizendo com isso? Que esses elementos aqui você não vai chutar. O que eu boto como tema? Não tem receita de bolo. Não! Você vai ter que pensar que eles são interligados. E por que eu botei a hipótese no centro? Porque eu começo pela hipótese. Simples assim. O que o Karl Popper até, em um certo sentido, já dizia. Você já antevê aonde é que você quer chegar. E você tem que antever, porque quem não sabe o porto que vai chegar, qualquer porto que chegar serve, mas não vai chegar. Enfim, é complicado. Né? Não precisa nem navegar, fica no porto que estava. Então, a hipótese dela, vejam, essas setinhas não são por acaso. Eu estou dizendo que uma coisa deriva da outra sempre. Sempre, inexoravelmente. Tá? Então, o que é a hipótese? A hipótese é afirmação, negação de verdade científica que se vai comprovar. Dica: hipótese apresenta-se sempre como um verbo conjugado. Como um verbo conjugado? Então minha hipótese é o menor abandonado, a realidade. Cadê tua hipótese? Cadê teu verbo? O menor abandonado é feliz. Bom, beleza, você tem um verbo, mas você tem uma hipótese péssima, porque você está afirmando uma coisa no presente, e mais do que isso, você vai ter que olhar todos os menores abandonados do mundo. Tá? A minha hipótese é que a lei dos crimes hediondos é inconstitucional face ao princípio da individualização da pena. Cadê o verbo? Beleza, verbo ser é inconstitucional. Isso é uma afirmação. Pensa que é isso que te guia. Uma afirmação científica. Sabe que eu faço essa aula há mais de quase 20 anos. E há quase 20 anos eu vou lá e eu digo isso. Eu falo, é bom que agora estou gravando. Eu falo, hipótese tem que ter verbo conjugado. Blá, blá, blá. Eu juro para vocês, de 40 alunos, eu vou ter no mínimo 4 em que a hipótese não é uma frase com verbo conjugado. Quando muito tem verbo no infinitivo e às vezes nem verbo tem. Né? E aí você fica, como assim, cara? Então, hipótese é uma afirmação, negação. Pode, o direito brasileiro permite, não permite. Não se esqueça que o direito é dever ser, então deve, pode, não, enfim. É isso que nós estamos falando. Tá? Bom, o que mais? Que mais importante aqui? Problema. O que é o problema? Quer simplificar a tua vida? O problema é a hipótese com ponto de interrogação. Simples, só isso. Tá? Barbada. Problema é a hipótese com ponto de interrogação. Como assim? É inconstitucional a lei dos crimes hediondos? Qual é o problema? Essa é a minha hipótese. O meu problema é inconstitucional a lei dos crimes hediondos? André, é só botar interrogação? A princípio é. Se você quiser sofisticar,
Pode dizer, é inconstitucional a lei dos crimes hediondos? Interrogação, e você responde, é inconstitucional a lei dos crimes hediondos? Face ao princípio da individuação da pena. O problema pode até ser mais aberto. O que você não pode, e eu canso de ver em projeto, é o cara que escreve o problema para um lado e a hipótese para o outro. Né? É inconstitucional a lei dos crimes hediondos? Não, o Grêmio vai ser campeão do Brasil. Oi? Não, não chegam a isso. Chegam muito perto disso, acredite. E olha, eu já olhei, sem dúvida alguma até hoje, pelo menos, olha, mais de 500 projetos. Sem dúvida alguma. E vi isso mais de 100. Olha que loucura. Então, pensa. Depois tu vai escrever bonito e tal, mas tu não pode desvincular um do outro. Você tem que responder o que você está perguntando. Por isso que eu te ensino a responder primeiro. Porque uma pergunta tem 1000 respostas, mas uma resposta só tem uma pergunta. Então aí é o pulo do gato. Começa pela resposta e é mais fácil achar a pergunta. Por isso que você diz que hipótese tem tudo claro. Já tem para começo de conversa o problema, que é só enfiar a interrogação. Tá? Delimitação do tema. A delimitação do tema, você pode até escrever algumas coisas mais bonitinhas quando estiver num projeto. Mas o que você não pode fazer de novo é delimitar um tema de um lado e ir para a hipótese de outro. Eu vou te dizer a frase que sintetiza a tua delimitação do tema. Transforma a tua hipótese que tinha verbo num substantivo. Como assim? É inconstitucional a lei dos crimes hediondos em face ao princípio da individualização da pena. Como é que isso vira substantivo? A inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos face ao princípio de individualização da pena. Ai, que bonito, virou título. Claro, é o teu título. Por isso que às vezes a gente só olha o título do trabalho e já enxerga se o aluno tem uma hipótese que presta ou não. No mínimo a gente enxerga o problema quando vê o título. Ou não, ou o aluno usou o que eu chamo de trabalho esquizofrênico, onde tem o título para um lado, aí o problema para outro e hipótese para o terceiro. Não é possível, Carlos André. Já vi. Pode botar naquela conta daquele 100, normalmente o cara que descompassa. Porque a pessoa pega um formulário e começa a achar que ela bota o que quer. E o problema? Aí o problema é o menor abandonado. E a minha hipótese? A minha hipótese é o menor abandonado brasileiro. Aí meu título e aí eu vou, e nada disso deu certo, eu não sei por quê. Né? Porque você precisa de 3 encarnações para escrever tudo isso. Tá? Então, barbada. Mas e se você apresentar um projeto para você que eu bote só essa frase como delimitação? Para mim é o que basta. Tá? Se quiser escrever mais para outros, foca nessa frase e detalha. O presente de trabalho tem delimita esse presente de trabalho no foco da afirmação da inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos face ao princípio da individualização da pena. Esse tema está situado no direito brasileiro, especificamente com base nas decisões tais e tais do ano tal a tal. Bom, aí você quer detalhar melhor, pode botar isso na tua delimitação. Mas pensa que nasce da tua hipótese, o elemento principal da tua delimitação. Tá? Tá simples demais. Ainda bem que seja. Tá? Objetivo geral. É legal que algumas seleções não têm a hipótese. Você está ensinando a hipótese, não tem a hipótese, meu Deus, cara. Qual é o objetivo geral de um trabalho científico? Comprovar uma hipótese. E qual é o objetivo principal de um projeto? Projetar a afirmação de uma verdade científica. E a hipótese, o que é? É a mini verdade científica. É a verdade que eu acho que eu vou chegar lá. Então, meu filho, pega a tua hipótese e bota demonstrar que na frente. Qual o objetivo do teu trabalho? Demonstrar que a lei dos crimes hediondos é inconstitucional face ao princípio da individualização da pena. Pronto, acabou, viu? Só demonstrar que. Deu. Aqui sim, não enlouquece. Objetivo geral, a paz mundial. Não é concurso de Miss. O teu objetivo geral é comprovar a hipótese. E se eu não tiver hipótese, se eu tiver com problema? Tu disse que podia trabalhar sem hipótese. Pode trabalhar sem hipótese, sem problema nenhum. Você vai trabalhar com... Tudo que você está fazendo com a hipótese, você faz com o problema. Então, o objetivo geral não vai ser demonstrar que, mas vai ser investigar se. Né? O problema. É problema trabalhar sem hipótese? Não, eu quero que você aprenda a trabalhar com hipótese primeiro e tenha segurança nisso. Depois você pode até tirar a tua hipótese
e trabalhar só com um problema, é o que eu vou chamar de pesquisa exploratória. Eu quero saber se os juizados especiais criminais de Pelotas estão adotando a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Ponto. Eu não tenho a mínima ideia se estão, aliás, nem minha área. Né? Então, o objetivo do presente trabalho é investigar se os juizados especiais de Pelotas, consideradas as decisões dos anos tais a tais, estão aplicando nos últimos 5 anos a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Pronto. Tá aí a minha hipótese. Tá aí o meu problema. E eu não tenho hipótese porque eu não sei se estão. Mas cá entre nós, entende uma coisa, tu podia chutar. Eu vou aceitar que estão. Vai dar no mesmo. Porque quando tu fores pesquisar, mas a minha hipótese está indo para um lado, e se a resposta for outra? Se a resposta for outra, o projeto só serviu para uma coisa, para guiar o teu trabalho, para mais nada. E se você chegar à conclusão oposta daquilo que você propôs como hipótese, é só você colocar não na frente da hipótese. E não em tudo. O meu presente de trabalho comprova que não é inconstitucional a lei dos crimes hediondos face ao princípio da individuação da pena. Pronto, deu, acabou. Sempre que você trabalha, por isso que eu digo, quando você trabalha uma hipótese, na verdade você está trabalhando um problema com 2 respostas. Que é a tua hipótese, a afirmação positiva, e a negação, que é a afirmação negativa da tua pergunta. Você já trabalha com 2 hipóteses. Quando o orientador manda fazer 3 ou 4, eu enlouqueço. O cara com uma já tem 2, se ele tiver 3, ele vai ter 6. E ele vai fazer tudo isso que eu estou fazendo agora aqui, a partir do resto? Será? Não, vai ficar um trabalho que ele não termina nunca. Na verdade, variáveis, que são variáveis. Variáveis estão sempre, o que são variáveis? O nome já diz, elementos que variam. Né? Elementos que variam e de cuja variação depende a confirmação da hipótese e a solução do problema. Opa! A variação da variável depende para confirmar a hipótese. E aí fica a dica principal. Onde é que eu acho as variáveis? Ah, meu Deus, quais são as variáveis? Eu não sei. Pega a tua frase, pega a tua hipótese que tu já escreveu. As variáveis estão no texto da hipótese. Vai para o texto dela. E se não tiver, procura melhorar o texto. Ache-as brincando de caça-palavras. Porque isso vale especialmente na área do direito. Né? Então vamos lá. É inconstitucional a lei dos crimes... Primeira variável. O que é inconstitucionalidade? A lei dos crimes hediondos. Lei dos crimes hediondos. O que é? Tem a ver com o fálico para sua avó. Lei dos crimes hediondos. Outra variável. Face ao princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. Beleza. Então eu já tenho 3 variáveis para trabalhar. Então, mas por que você pegou dali? Não entendi. Porque depende, depende a confirmação da hipótese, depende a variável. Depende do que é o princípio da individualização da pena. Essa é a variável mais fácil de entender. Se eu entender que ele me proíbe de ter progressão, bom, então isso é a minha variável principal. Mas também depende de eu dizer o que é a lei dos crimes hediondos. Daqui a pouco eu vou dizer que a lei dos crimes hediondos envolve uma legislação diferente do que seja aquela. Enfim, eu vou ter que trabalhar ela. É uma variável fácil. É fácil. Mas a tua vovó precisa saber o que é a lei dos crimes hediondos. Aliás, variável V, lembra com vovó. Pensa nisso. Né? Coisa que você precisa trabalhar lá dentro para a vovó saber. Por isso que eu botei a vovó lá no começo, depois de algum tempo. Inconstitucionalidade. Então, essa é uma variável, não é a mais importante, mas é hiper importante. Por que ela é hiper importante? Ora, ela é hiper importante porque depende do que eu considero inconstitucional. Se eu disser que inconstitucional é tudo que o STF diz que é inconstitucional, acabou o meu trabalho. Por quê? Porque inconstitucional o STF não disse, bom, então minha hipótese está morta, eu não tenho nem trabalho. Então eu vou trabalhar a questão da inconstitucionalidade, vou mexer. Aí é que tá. Em ciências humanas, você, muitas vezes, a variação se dá no teu cérebro e é você quem faz.
Depende de como você... Aí é um momento em que você, na pesquisa bibliográfica, tem muito mais poder sobre a resposta que na descritiva. Porque é você quem vai fazer a escolha. A variação... mas para mim, a incondicionalidade é sempre assim. Então tá, para você é, mas para alguém não é. Pior, você vai fazer variar aquela. Isso não é ilegal? Não é ilegal, não é ilegítimo, não é imoral. É do exercício. Você vai trabalhar a tua variável para afirmar a tua hipótese. Daqui a pouco você vai encontrar teóricos na tua teoria de base que vão impedir que você dê aquela variação que você queria. Mas daqui a pouco, se você encontrar quem vai dar a variação que você quer, beleza. Então você tem. Mas vejam, trabalhar isso é trabalhar uma variável. Por isso que variável está no texto e mais do que isso, te prepara que ela vai te levar aos teus capítulos. É por isso que você não pode perder de vista de fazer as variáveis. Tá? Aliás, aqui ó, os objetivos específicos que vão levar aos capítulos decorrem das variáveis. Como assim? Eu vou ter que ter verbo mensurável. Uma frase, né? Apresentar um panorama sobre a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é minha variável. Apresentar um panorama histórico ou apresentar como é sistematizada a lei dos crimes hediondos. Pode ser apresentar, pode ser demonstrar. E eu posso ter mais de um objetivo em relação a uma variável. Pode que eu queira trazer razões históricas. Depende. Depende se isso interessa ou não para o meu objetivo geral. Aliás, o meu objetivo geral, ele vai decorrer direto da hipótese. Aí eu escolho como eu trabalho a variável. Mas que trabalho eu vou fazer com a variável? Aqui. Aqui eu escolho. Mas para mim poder mensurar e saber se eu cheguei nisso, verbo mensurável. Eu não posso usar... O que é o verbo mensurável, André? Apresentar um panorama, descrever... Não é mensurável, mais fácil dizer os não mensuráveis. Aprofundar a questão. Quando é que você para de aprofundar? Apresentar o histórico. Bom, histórico é fácil. Apresentei o histórico, acabou. A história você não consegue... Você pode fazer um histórico menor ou maior, mas o histórico vai ser sempre um histórico. Né? Quando é que eu acabo um aprofundamento? Pois é. Falar sobre. Bom, você pode falar 10 segundos ou 1 milhão de anos. E aí? Né? Falar sobre não é um verbo mensurável. Você precisa pensar em verbos. Isso vale até verbos para hipótese também. Né? E aí você criou uma lista de cada variável, pode dar um ou mais objetivos específicos, já de olho nos teus futuros capítulos, meu amigo e minha amiga. Então, lá vamos nós. Voltamos. A minha hipótese já levou a delimitação, já levou o problema, o objetivo geral, já levou as variáveis que levaram aos específicos, mas eu olho os específicos também pensando na hipótese. E a ordenação do tema? O tema é o lugar do direito que você chega, é barbada. É direito penal, direito administrativo, confluência entre os dois direitos. Isso aqui eu não preciso nem perder muito tempo. Aqui a ordenação do tema é a tua projeção dos capítulos. É aqui que estão os teus futuros capítulos. E aí, eu quero um capítulo. Não, capítulo, você não está numa loja para escolher. Você pode escolher a tua hipótese. E na medida que você mexa com a hipótese, vai ter variáveis que têm objetivos que levam à ordenação. Mas eu queria falar sobre o menor. Tudo bem, você quer falar? Eu não queria o princípio da individuação da pena. Eu queria o princípio da segurança jurídica. Beleza. Mudou aqui na hipótese e tu muda tudo. Mas eu queria os dois princípios. Beleza, meu filho, você pode botar os dois princípios. Só que muda a tua hipótese. Você vai ter um capítulo sobre a segurança jurídica, um capítulo sobre a outra variável. E se vai ter, bom, tudo bem. Ou você vai ter um capítulo... Resumo, em algum momento você vai ter que trabalhar as tuas variáveis que estão dentro da tua hipótese. Mas a tua ordenação do tema não pode sair disso. Você não pode ter um capítulo que nasça do nada. Do nada, nada se tira. Se do nada algo se tirasse, o nada não seria nada. O nada seria algo. E no caso, esse algo aqui é a tua cabeça distorcida, fora do método, criando o capítulo. Pega aquele capítulo e faz um livro sobre isso. Vai por mim. E faz depois que se desincumbir da tua obrigação. Dito isso, a tua ordenação do tema vai levar aos capítulos. Guarda isso. Como assim? Bom, na ordem, e aí tu tem que pensar o que é precedente em relação ao que não é precedente.
Tu vai ter que pensar e botar, tá ali teus capítulos. Pronto, aí sim, o capítulo, voltamos ao título no... como se fosse o título da dissertação, todos substantivados. Tá? Na prática, eu preciso que você pratique isso para você entender. Tá? Bom, outros elementos aqui que eu não tinha trabalhado. Justificativo. Tá? Teoria de base, metodologia de pesquisa e cronograma de trabalho. Vamos lá. Justificativo. Ó, justificativo é por que teu projeto é importante. Se você não tem dificuldade, pensa assim, ó. Esse teu projeto tem alguém ponto de te pagar 100 mil reais para você desenvolver ele ao longo de um ano, tá? Beleza. Então, você tem que convencer essa pessoa que ele é importante. E essa pessoa vai operar com 2 elementos, e é só isso que nós temos. Finalidade acadêmica e finalidade social. Então, o projeto pode ser importante só para a academia, estamos na pesquisa pura. E aí você vai dizer que a tua finalidade social se confunde com ela, e não tem problema nenhum, porque é pesquisa teórica, porque é uma base necessária para que outros horizontes possam se assentar. Beleza, joia. E finalidade social? Ah, não. Se eu provar que é inconstitucional a lei dos crimes hediondos face ao princípio de individualização da pena, muitos apenados poderão, a partir desta minha tese, terem abreviado a duração das suas penas, porque eles terão progressão de regime. Opa! Essa minha tese ela tem um efeito social imenso. Beleza. Pode fazer isso? Pode. Isso é justificativa. Eu gastaria um parágrafo para dizer por que é importante para a academia. E para a academia, regra da pedofilia. Qual é? Quanto mais novinha, melhor. Que horror dizer isso, né? Mas tudo bem. Eu só estou reforçando pedagogicamente. Vamos lá. Regra. Quanto mais nova a verdade, quanto mais inédita, melhor. Então, finalidade acadêmica. É a finalidade novidade. Quanto é novo. Ah, mas isso que eu vou escrever já disseram. Beleza, cara, relaxa. É alguma coisa completamente óbvia? Não, não é. Ah, então tá ótimo, então. Então tá tudo bem. Você pode escrever, você vai para um dos lados da igreja. O que eu vou escrever ninguém disse. Show de bola, você tem praticamente uma tese de doutorado. Talvez você tenha um TCC pela frente, você só não vai aprofundar tanto isso. Às vezes um trabalho, porque é uma pesquisa de campo, ele é inédito por si só. Ninguém nunca trabalhou aquilo ali, porque só você está olhando aquela creche, aquele lugar, aquele ambiente. Né? O que interessa aqui, o quanto inédito é o teu trabalho. Só isso. Tá? Se você só tem que justificar isso. Ou ele é inédito porque ele vem se filiar a alguma corrente, ou ele é inédito porque ele traz algo que nunca ninguém pesquisou. Tá? E pensa, quanto mais nova a verdade, mais a academia quer. Tá? Que mais? Teoria de base. Lá vamos nós. Eu preciso pensar que a minha teoria de base, agora é importante. E esse é o único ponto do teu projeto que tu vai escrever. 2, 3, 4, 5, 10 páginas. Porque tu precisa mostrar para quem vai te financiar o projeto, vamos dizer assim, que o que tu está dizendo não saiu da Bíblia, que não saiu de lugares que a academia não aceita. Tu saiu com base, eu vou dizer isso com base no autor tal, que trabalha essa lógica, tal, etc, etc, etc. Mais do que isso, o que eu estou buscando nessa academia é o que permite eu afirmar o que eu vou afirmar? Tem que ter uma validade lógica. Ou seja, não adianta eu trazer um monte de teoria que não resolve, que não contribuem para a afirmação da minha hipótese, menos ainda para a solução do meu problema. Tá? E ainda, eu vou dizer que tem uma lógica de validade material na tua teoria de base. Ou seja, o quanto você aprofundou, o quanto você... Quem está te sustentando? Né? E é claro que nesse sentido, validade científica e validade material andam juntas. Validade científica eu tenho que me ancorar dentro da ciência que eu trabalho. Quem são os autores que trabalham isso? Eu vou escrever, não vou citar os autores, não vou listar. Teoria de base olha, o autor fulano de tal, sobre a questão que tem a ver com a minha hipótese, disse isso e isso. Também tem um outro autor que disse isso e isso. Os tribunais estão dizendo assim e assim. Pronto, você encontrou fontes do direito, legislação, doutrina e jurisprudência, que caminham no sentido da tua hipótese.
É isso que você precisa trazer. Aqui, você vai me aprofundar e refletir e vai escrever. Então é um texto. É quase... normalmente o que você escreve na teoria de base, você acaba aproveitando lá para o teu trabalho depois. Né? É a tua primeira pesquisa sobre o teu trabalho. O que mais? Bom, metodologia de pesquisa. Eu tenho dito aqui, não vou perder muito tempo com isso, que é polêmico até, que o método de abordagem no direito em geral é o indutivo. Você pega uma realidade normativa, que eu não gosto... Por que eu não gosto de dizer que a norma é a verdade geral? Porque a norma é passível da interpretação, e é justamente a tua interpretação que está mexendo com ela. Então ela não é a verdade. Né? Na verdade, você está construindo uma verdade porque você interpretou uma norma, outra, uma regra, um princípio. Enfim, você vai chegar numa verdade superior a essas duas que você construiu. Nesse sentido, para mim, o teu método é indutivo. Tá? O teu método de procedimento, para mim, no direito é monográfico. Eu gosto de separar essas três coisas. Método abordagem, método procedimento e as tuas técnicas de pesquisa. Bom, vamos falar de técnicas de pesquisa. Já vimos antes. Ou é bibliográfica, ou é experimental, ou é descritiva. Podemos excluir a experimental aqui de largada, a priori. Se alguém achar um exemplo, pode trazer. E vamos ficar, 90% vai ser bibliográfica, ou eu posso ter pesquisa descritiva, muito. Né? Tipo, vou olhar a realidade e tal, X, e vou descrever ela, e não tem problema nenhum nisso. Aliás, se eu for discutir sobre eficácia normativa, a minha pesquisa é descritiva. Eu vou discutir se a lei é eficaz, você tem que saber. A aplicação da lei é efetiva ou não, eu vou ter que ir a campo observar a realidade da aplicação da própria lei. Pesquisa bibliográfica, então, já vimos, baseando em referências teóricas, toda a base de conhecimento fixado materialmente. Pode ser fontes, né, ou estudo científico. E pode ser manuscritos, impressos, digitados, estátuas, enfim. É uma pesquisa sempre qualitativa e o procedimento aqui é monográfico. Tá? E a pesquisa descritiva é a que nós já conversamos. Observa, registra, analisa dados. Né? E aí tem exemplos. Estudo exploratório, estudo descritivo, estudo de caso, pesquisa de opinião, motivação, procedimento. Tudo que for que a gente pode resumir como campo. Ou melhor, tudo que for descrição de algo que você não controla, que você não escolhe. Aliás, inclusive, quando escolher o teu público-alvo, você tem que usar regras e quem vai te dar é a estatística, não é nem o direito. A menos que você use todo o público-alvo. Tudo bem. Decisões do tribunal tal, nos anos tais a tais. Tá? E aí vai ter uma situação que provavelmente essa aí nem descritiva será, ela vai ficar no limite, porque essas decisões são postas, né? Mas, enfim, já estão assentadas e elas são bibliografia. Mas eu posso, sei lá, a postura dos juízes nas audiências e tal. Bom, aí eu estou olhando o comportamento, né, e eu posso dizer que é uma pesquisa descritiva. O mais importante é que quando você adotar pela pesquisa descritiva, observação, entrevista, debate, discussões, você vai ter que descrever isso detalhadamente no teu método. Aliás, eu disse que aquelas primeiras 7 questões são as mais importantes. Eu vou te dizer que são as mais importantes e que elas destroem o teu projeto. Mas um projeto de pesquisa com base errada também destrói a tua vida. Também destrói não. Como eu disse, ele estraga. Exemplo, eu quero pesquisar sobre a eficácia de um determinado método de aprendizagem que foi adotado por o governo de um estado. Eu vou lá e vou entrevistar os professores. A pergunta é, por que você não entrevistou os alunos? Ou se forem alunos menores, por que você não entrevistou os pais dos alunos? Como é que com base só na pesquisa de quem ensina, você vai poder falar sobre a eficácia daquele método naquela escola? Né? Você não pode. Então você vai escolher uma pesquisa descritiva, mas escolheu errado, né, o seu alvo. O seu público-alvo deveria ser os dois, e não um só. Então, você vai destruir, você vai estragar, a tua pesquisa vai ficar deformada por conta disso. Como ela vai ficar deformada se você não tiver uma teoria de base que sustente ela? E, aliás, a teoria de base é isso, é base. Se você não tiver teoria de base, você não consegue andar. Claro que, menos mal que se tiver aquela estrutura básica, você pode até procurar uma outra teoria, até tentar construir. Mas, por isso que eu digo, são defeitos gravíssimos, não são
né? Experimental, a manipulação de variáveis, que nós já vimos. Tá? Então, aqui, ó, manipular diretamente as variáveis com o objeto. Interfere-se na realidade, manipulando sob controle a variável independente, a fim de observar o que acontece na variável dependente. Tá? E as novas perspectivas que nós já falamos, pesquisa participante e pesquisação. Na pesquisa participante, eu aceito que eu faço parte no meu universo observado. Pesquisas sobre estresse do trabalho dos professores da Faculdade de Direito da FURG. E eu quero pesquisar isso. Beleza, eu sou professor e eu estou sofrendo esse estresse. É pesquisa participante. Pesquisação. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o conhecimento dos pescadores de Rio Grande sobre a legislação previdenciária. E ao mesmo tempo que eu estou lá, eu vou explicar para eles qual é a legislação. Então eu estou pesquisando o conhecimento e estou interferindo nesse conhecimento. Eu estou pesquisando e estou agindo. O que é melhor do que ver as pessoas ficarem na ignorância. Né? Aqui só um exemplo de cronograma de trabalho. Eu gosto de fazer assim, ó, botei aqui início do século. Tá? Esse cronograma, eu acho que desde o século passado a lógica é a mesma. Ó, em março eu vou preparar o projeto, depois eu vou defender, e aí vou. Ó, isso aqui é uma tese de doutorado recorde, né? Em que em 22 meses você conseguiu defender. Tá? Isso é praticamente um sonho aqui. Tá? Que mais? Mas enfim, você pode organizar como você quiser. O interessante é que você dê essa visualização geral aqui e aqui você detalhe o que você vai querer fazer. Tá? Nada impede que você faça mais de uma coisa em um mês. Aqui eu didaticamente não quis misturar, mas eu poderia estar fichando obras e estar fazendo redação preliminar também. Né? O interessante é você sinalizar para o teu orientador ou para ti mesmo o que você quer fazer. Tá? Só para saber, técnicas acessórias, então eu tenho fichas, né, que é o que? Antigamente eram aquelas fichas de cartão que você ia lendo o livro e anotando, hoje você vai, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, e quando vê você tem vários livros que você leu, você coloca, sugestão minha, faça sempre ficha, pega o texto, copia, imprime, sei lá, e coloca o texto integral e coloca a página, e coloca o livro ali, isso é a ficha clássica, que é a ficha de destaques, que é o que tu mais vai usar no teu futuro trabalho acadêmico. Vou lendo o livro, vou destacando, bota para lá. Se quiser, já classifica o assunto. Então, uma coluna para a página, outra coluna para o texto, outra para o assunto. E em cima eu boto o livro. Se eu quiser deixar o livro numa coluna, já que é fácil escrever isso no computador, beleza. Mais tarde, eu junto tudo isso e eu posso ter vários autores já fichados que vão ser os textos das minhas teorias de base. Tá? Resumo, que não é o caso aqui, que também é uma produção acadêmica possível. Você vai resumir ou vai resenhar uma obra. Tá? São técnicas de trabalho possíveis também. E, por hoje, era isso. Daqui para diante é fazer exercício em cima dos respectivos